Então, pessoal, hoje nós vamos continuar a meditar o credo, certo? Aquilo que nós começamos a ver na aula passada, que pouco a pouco a igreja nos ensina, né, resume em artigos a sua doutrina. Nós já vimos que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Bem, essa outra parte do credo que nós iremos ver agora, ela trata do mistério pascal. Mistério é uma coisa que Deus vai revelando pouco a pouco para nós, né? Devagarzinho, Deus vai nos ensinando as orações, vai nos fazendo conhecer Ele, né? E esse mistério pascal está relacionado com o mistério, né, da passagem de Jesus Cristo, né, aqui na Terra, da morte, né, lá na cruz, para a vida. Por isso que nesse credo, nessa parte do credo, nós rezamos que Jesus Cristo, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, vamos já entender, foi crucificado, foi morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, vamos entender também o que é essa mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, primeiro de tudo, vocês devem estar se perguntando quem foi esse Pôncio Pilatos. Bem, pessoal, o Império Romano ele dominou vários e vários territórios, vários e vários países, era um império muito forte. Só que o imperador, para cuidar melhor de cada porção de terra que ele tinha invadido, deixava lá uma pessoa de confiança dele, responsável. Né? E nesse território da província romana da Judéia, né, que era onde Jesus morava, tinha um governador, tinha um responsável, né, um homem de confiança do imperador, que era Pôncio Pilatos. Então o nome dele está lá no nosso credo, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos, porque é importante ressaltar que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo aconteceram de verdade na história. No tempo de Pôncio Pilatos está lá, né, marcado, irrompida, o nascimento, né, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Então, qual é o motivo de Jesus Cristo ter descido dos céus para morrer por nós? Pessoal, vocês veem no primeiro tópico que São Gregório, um santo muito inteligente, ele nos fala que não adiantaria de nada se Jesus Cristo tivesse nascido e não tivesse morrido. Morrido ali na cruz por nós. Por quê? Em primeiro lugar, quando Jesus morre ali na cruz, aquela morte dele serviu para nós como um remédio para os nossos pecados. Imagina quando você está com a dor de barriga ou com a ferida, o médico te receita um remédio, você toma e aquela ferida é tratada. A mesma coisa com Jesus Cristo. Nós estávamos com a ferida feia por causa do pecado, uma mancha feia por causa do pecado, e Jesus Cristo veio como remédio para a ferida que o pecado causa no nosso coração, na nossa alma. Deus nos deu esse remédio, que é o seu Filho Jesus Cristo. O outro porque foi motivo para nós, né? O segundo motivo. Foi exemplo para nós a vinda de Jesus Cristo, porque Jesus nos ensinou a sermos obedientes, vocês veem aí nesse segundo quadrinho azul, a sermos humildes, né? Jesus Cristo foi muito obediente, foi muito humilde, né? Mesmo tendo que morrer na cruz, ele obedeceu, sim, Senhor, eu vou, sim, meu Pai, eu vou. Né? E aí o homem vê o quanto Deus amou, né? Fala o Evangelho de São João, porque Deus amou tanto o mundo de tal forma que deu o seu único filho para morrer por todos. E assim o homem é grato a Deus, né? Recebeu esse presente de Deus, então agradece, obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo. Então, quais são os males que o pecado nos traz, os males que o pecado causa na nossa alma e que nos livrou Jesus Cristo desses males, né? Jesus Cristo foi o remédio para essas feridas. O primeiro mal que o pecado nos causa é a mancha do pecado. Gente, quando um homem peca, fica uma mancha feiosa na sua alma, né? Enfeia a nossa alma, né? O pecado nos destrói tanto a alma quanto o nosso corpo, quanto as nossas ações. Tudo se torna ruim, tudo se torna feio e desagradável. Mas Jesus Cristo veio e nos curou disso. O seu sangue redentor limpa aquela mancha feia. Segundo motivo, né, que nós, por causa do pecado, nós nos distanciamos de Deus. Lembrem o que é santidade. Naquela catequese nós escutamos que um santo é aquele que se distancia do pecado e se aproxima de Deus. Né? Então, antes de Jesus Cristo, nós estávamos ali presos no pecado, mas Jesus Cristo tirou o pecado da gente, né, e nos deu a chance de sermos novamente amigos com Deus. Por quê? Terceiro motivo vai explicar. Né? O terceiro motivo, pessoal, é porque quando nós pecamos contra Deus, nós cometemos uma culpa infinita, uma culpa muito grande, porque Deus é muito grande, é infinito. Então, se você peca contra Deus, aquela culpa se torna infinita. O pecado de Adão se tornou eterno, né? Deus é eterno, Adão cometeu uma culpa contra ele e aquela culpa se tornou eterna. Né? Como se ficasse ali aquela dívida,
né, de culpa, aquele título de morte ali, de pecado. E Jesus Cristo, com o seu sangue, pagou aquela dívida por nós. Imagina você estar devendo 2 milhões de reais para alguém e você não tem como pagar. Foi assim mesmo que aconteceu com Deus. Nós estávamos devendo muito a Ele por causa do nosso pecado, muito. Estávamos inimigos de Deus. Já pensou você ser inimigo de Deus? Então, quando Jesus Cristo veio, Ele pagou essa dívida por nós, com o seu sangue, né? Disse, olha, Pai, eu te ofereço aqui o meu sofrimento para pagar a dívida, né, desses filhos que pecaram contra ti. Então, Ele ofereceu suas chagas, suas feridas, o seu sangue redentor, para perdoar essa dívida. E Deus nos perdoou por causa de Jesus Cristo, né? Então, o quarto foi nós termos sido expulsos do reino de Deus. Vocês lembram da história de Adão e Eva? Que quando eles comem daquele fruto, o pecado entra no mundo, né? E aí Deus expulsa eles do paraíso. Aquele paraíso, que é o Jardim do Éden, ele é um símbolo, uma representação do céu, representa o céu. O céu é um paraíso, mas por causa do pecado, nós fomos expulsos do paraíso. No entanto, Jesus Cristo abriu as portas do céu outra vez para que nós pudéssemos entrar, porque antes a gente não podia mais, se pecamos, né? A Bíblia fala que só entrará no santuário de Deus, ou seja, o céu, quem tem as mãos limpas e o coração puro. E por causa do pecado nós não temos a mão limpa e o coração puro, mas Jesus Cristo veio para limpar em nós essa ferida, né? Essa coisa ruim do pecado, essa mancha do pecado. Então, quando fala desceu a mansão dos mortos, todo mundo fica perguntando o que é essa mansão dos mortos. Pessoal, a mansão dos mortos é o seguinte. Antes de Jesus Cristo, eu acabei de falar isso para vocês, as pessoas que morriam, né, elas não tinham acesso ao céu, porque elas estavam com o pecado ali grudado nelas. E falei para vocês que só entra no céu quem tem as mãos limpas e o coração puro. Mas o homem estava lá preso pelo pecado, Mas quando Jesus Cristo morreu, o pecado saiu do homem. E aí, a partir daquele momento, o homem ficou com as mãos limpas e o coração puro. E aí ele pôde entrar no céu. Só que antes dele ainda estava preso no pecado, quando o homem morria, né, os homens bons, é claro, né, eles iam para um local chamado Mansão dos Mortos. Porque imaginem vocês que tiveram muitos homens bondosos, mesmo com seus pecados, como Abraão, como Moisés, né, como os profetas, né, que eram muito santos, lutavam muito contra o pecado, mas ainda tinham aquela mancha lá de Adão, né, do pecado. Então Deus não condenava esses homens bondosos, tantos homens bons que morreram. Ele mandava para um local que não era o céu, chamado Mansão dos Mortos, né, ou Seio de Abraão, né, era um local onde estavam ali reunidos todos aqueles homens muito piedosos, muito bondosos. Mas não era o inferno. A Mansão dos Mortos não é o inferno, também não é o céu. Né? Era um lugar onde ficavam os homens bons. Então Jesus Cristo, quando ele morreu, ele desceu até a Mansão dos Mortos e pegou, vocês veem aqui na imagem, ó, ele com Abraão aqui, com Moisés, com as 10 tábuas na mão, com o profeta Elias do outro lado. Ele pegou todos aqueles seus amigos, aqueles homens bons que estavam lá, né, doidos para ir para o céu e não podiam por causa do pecado, e abriu as portas do céu e levou. Tá aqui ele levando, ó. Vocês veem aqui Moisés no primeiro desenho, Elias do lado, né, e os outros amigos dele aqui, que eram homens bons, mas que tinham morrido, mas o pecado não permite a gente entrar no céu. Por isso nós temos que combater o pecado. Então a Mansão dos Mortos é o estado de todos aqueles homens justos, bondosos, piedosos, muito incríveis, que morreram antes de Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo morre, ele leva todo mundo, liberta todo mundo do pecado. Bem, quanto à ressurreição de Cristo, e aí a melhor parte da catequese, gente, Jesus Cristo ele morreu. Nós sabemos que todas as pessoas morrem. Só que as pessoas que morrem, elas não ressuscitam mais. No entanto, o grande milagre do mistério pascal é que Jesus Cristo morreu, mas ele não ficou na morte. Né? Ele não permaneceu lá morto naquela cruz. Passados 3 dias, né, nós vemos isso no relato da Bíblia, né? Passados 3 dias de sua morte, Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. É por isso que falamos que Jesus Cristo venceu a morte. Né? Porque todo mundo que morre não vence a morte, né? Permanece lá morto. Mas Jesus Cristo não, ele venceu a morte. Né? Por isso todas as pessoas que morrem, né, agora, elas podem ressuscitar lá no céu, né? Viver com Jesus Cristo, com Deus, com os anjos, com os santos no céu. Imagine vocês que antes elas não podiam. Então todos os nossos parentes, amigos e familiares que morreram, que foram bondosos e santos, né, e justos,
Jesus Cristo levou para o céu. Né? Porque Jesus Cristo, ele teve o poder de vencer a morte, né? De abrir as portas do céu. Ele teve o poder de ressuscitar, e a ressurreição de Deus, de Jesus Cristo, guardem isso na mente, é o ápice da nossa fé, a parte mais incrível. Né? É o milagre mais incrível do cristianismo, é a ressurreição de Jesus Cristo. Guardem isso. O milagre mais incrível, né, o ápice da nossa fé, é a ressurreição de Jesus Cristo, é a parte fundamental da nossa fé. Né? Porque Deus interferiu na história. Né? De todos os homens que morriam, ele tirou um que não morreu, que morreu, mas que ressuscitou. Né? Então a ressurreição de Jesus Cristo é um mistério, né? Aquilo que Deus vai revelando para nós. Né? Mostra a bondade e o amor de Deus que recompensa Jesus Cristo, apesar de ter sofrido muito ali naquela cruz, mas foi ressuscitado. Depois nós vamos ter uma catequese só sobre a ressurreição, prometo para vocês. E Jesus ressuscitado, ele possui em sua humanidade muita vida, vida plena, para dar para todo mundo. Sabe quando você tem alegria que você distribui para todo mundo? A mesma coisa com Jesus Cristo. Tem vida dentro dele em abundância. Por isso que ele pode nos fazer bem, ele pode nos livrar do pecado, pode nos ajudar. E por fim, Jesus Cristo, depois de ressuscitar, ainda passou uns dias ali com os apóstolos, dizendo: olha, Pedro, você tem que fazer assim, você tem que evangelizar ali, ali. Olha, Paulo, você tem que ir em missão. Né? Perdão, Paulo ainda não era apóstolo nessa época, né? Depois vamos entender a história dele. Mas olha, foi explicando para os discípulos, para os apóstolos ali, ensinando ainda a eles alguns dias. Olha, vocês têm que pregar isso e isso. Só que depois terminou a missão dele aqui na Terra. Né? E aí nós vemos a outra parte do credo. Subiu Jesus Cristo aos céus. Né? Jesus Cristo foi exaltado, né? Foi pouco a pouco os apóstolos viam ele subindo aos céus, né? Naquilo que nós chamamos de ascensão, ou seja, subida do Senhor. Então, ele terminou a missão aqui na Terra, né? Já tinha vindo, morrido, ressuscitado, nascido, né? No caso também primeiro, e realizou a salvação. Morreu, ressuscitou, salvou os homens, sua missão na Terra terminou, então agora ele vai lá para os céus, né? Vai subir aos céus, né? Depois de já ter ensinado todos os apóstolos ali, e fica sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Porque toda vida que nós pecamos, eu vou contar essa história para vocês. Fica uma mancha feiosa aqui, mas quando nós pedimos perdão a Deus, olha, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, eu fui arrogante com os meus pais, eu fui preguiçoso. Então Jesus Cristo faz assim com Deus. Olha, Pai, tá vendo aqui o pedido desse teu filho? Olha as minhas chagas. Aí mostra as feridas dele, a coroa de espinhos, as marcas que ficaram, né? Olha, foi por aquele meu filho que está ali me pedindo perdão. Então aceita, por favor, o perdão dele. Por isso que nós dizemos que Jesus Cristo é o único mediador. Porque Jesus Cristo quem fica lá, mostrando as feridas para Deus. Olha, Pai, perdoa ele. Vê aqui as minhas chagas, né? Foi por causa dele. Foi para perdoar ele. Então aceita. Então Jesus Cristo oferece lá as suas chagas, mostra para que Deus se compadeça, né, de nós. Porque Jesus Cristo é o único que é digno diante de Deus. É o único homem bom e justo diante de Deus, é Jesus Cristo. O homem perfeito, né? Então Deus tem piedade e compaixão de nós. Então eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Ainda faltam alguns artigos para nós estudar, mas vamos vendo pouco a pouco. Tirem dúvidas com os catequistas, qualquer coisa podem me procurar, tá bom? Até mais, pessoal, e fiquem com Deus.